E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Tava aqui dando uma olhada e eu me deparei com um vídeo de Olavo, ele reclamando sobre o que está acontecendo. E o seguinte, vamos deixar umas coisas claras aqui. Olavo está com razão sobre Bolsonaro. E eu vou explicar ponto por ponto porque isso precisa ser remediado. Olavo está certo sobre a questão de várias falhas que o governo Bolsonaro tem apresentado, e não é a primeira vez que ele apresenta esses dados, que ele mostra os erros que estão acontecendo com uma certa repetição. Tudo indica que Bolsonaro é terrivelmente mal assessorado, ele não enxerga o óbvio. E dentre essas coisas que estão acontecendo, o abandono, entre aspas, da militância, né, digamos assim, o abandono dos apoiadores. Isso tem trazido consequências terríveis, e agora uma dessas consequências estourou em Olavo de Carvalho. E assim vários outros também já passaram por problemas. Porque para quem pensa que o Brasil, quem pensa que a esquerda saiu do poder, está muito enganado. A esquerda não saiu do poder. O aparelhamento, ele continua firme e forte, especialmente no judiciário. E negar essas coisas é a negação da realidade. Infelizmente, no meu ponto de vista, o povo brasileiro, felizmente por um lado, óbvio, mas infelizmente ele nunca passou por uma guerra, ele não tem noção de o que é certas privações ou estado de constante vigilância. Ele não tem noção disso. Então, para o povo, tanto que você vê certas discussões e certos posicionamentos das pessoas que você vê que elas não têm uma noção da gravidade dos fatos. E, por outro lado, nós temos pessoas que têm noção dessa gravidade dos fatos, porém, eles não têm uma visão mais aprofundada com o que estão lidando. O ser humano, ele é variável e incontrolável. Você não pode querer que o ser humano responda como máquina, como computador, e graças ao Eterno que não é assim. Porque se fosse, seria burro. Apesar que certas doutrinas tentam pôr as pessoas para responder como máquinas. Isso não é bom, porque perde-se muito dos talentos, das qualidades humanas. Eu fiz um textinho aqui, e aí eu olhando essa situação de Olavo e de outros apoiadores, uma das coisas que com certeza é a receita do fracasso é querer agradar todo mundo. E isso é uma coisa que tem acontecido muito no governo Bolsonaro. Essa coisa de boa vizinhança, essa coisa de querer agradar quem quer enfiar outra faca em Bolsonaro, né? É um curso de imbecilidade muito grande. Por exemplo, eu cito o meu caso aqui, que eu não faço paz com corrupto, por exemplo. Eles querem roubar, eu não quero permitir, e tomo minhas providências quando eles fazem. Pronto. Nas cidades que eu combato corrupção é assim. E não adianta falar, fulano, ele é jeitoso, mas a realidade não comporta isso. E o governo Bolsonaro tem essa coisa de o pessoal que está apoiando, o pior que não é apoiando o que é errado, não é o apoio a qualquer custo, é o apoio ao que é correto. E esse pessoal é muitas vezes deixado desguarnecido, é deixado ao vento. Ué, eu sei que o vazamento e a sequência de apoiadores que tem deixado o governo aumentou. Eu vou dar um exemplo. Por mais que chegue aqui numa discordância, foi excelente perder Joyce, como tem um vídeo aqui que eu já falei sobre ela. Foi muito bom perder o apoio dela, mas foi terrível ter perdido o apoio de Nando Moura. Por mais que haja discordância de coisas que ele fala, mas era um bom apoiador. Não dá para negar esse tipo de coisa. Por mais que agora, por exemplo, ele fez um vídeo muito agressivo, porém, era um bom apoiador. E da mesma forma, nós estamos vendo aí a situação de Olavo. Vai falar que Olavo não é um bom apoiador? É um apoiador excelente. Então, como é que faz?
Tem pessoas que estão no governo, por exemplo, que... Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que... Vamos pegar aqui Luciano Hang, que foi citado por Olavo. Tem pessoas... É por isso que seres humanos se complementam. Luciano Hang, por exemplo, teve prosperidade, cresceu, etc. Vários apoiadores de Bolsonaro cresceram, tiveram oportunidades, etc. Eu vou citar, por exemplo, meu exemplo aqui. Eu tenho que fazer outras coisas além de gravar para vocês. Se eu tiver, por exemplo, se cada um dos meus assinantes aqui, se cada um dos meus inscritos me desse R$1, eu poderia disponibilizar aqui resumos de livros, informações, vários como fazer e tal, etc. Eu poderia ficar por conta só de transmitir conhecimento, o que seria maravilhoso para mim. Mas isso não é possível. Vamos pegar um exemplo de outros apoiadores. Vamos supor que Luciano Hang e outros, ele pegasse R$10.000 e pegasse 10 youtubers, 10 blogueiros, 10 escritores, não interessa. Pessoas que passam a mensagem. E ele, de forma honesta, de forma correta, destinasse para esses apoiadores R$1.000 a título de ajuda de custo. Seria muito melhor para ele, porque a cada videozinho que um apoiador desse gravasse, levaria a marca dele, a mensagem dele, ou de qualquer outro empresário. E ajudaria muito esse apoiador a fazer o trabalho dele correto, que é o trabalho extra muitas vezes. Então, é simplesmente uma falta de visão, uma falta de enxergar a realidade que está acontecendo. Enquanto isso, é lógico que pode ser mal interpretado, mas antes que alguém interprete mal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo que apoiadores devem apoiar coisas erradas. Eu mesmo não apoio nada errado. Por exemplo, fundão eleitoral, estou batendo aí desde quando essa aberração foi... Bolsonaro assinou essa porcaria. Ele foi terrivelmente mal sucedido nisso. Ao passo que eu aplaudo toda a questão do facilitar ao acesso às armas. Isso eu apoio. Porque o ser humano tem que ter o direito natural de defesa assegurado. Então a realidade é essa. O que é certo deve ser aplaudido, o que é errado deve ser chamado a atenção. Eu não sei, eu vejo certos nomes ao redor de Bolsonaro que até hoje eu não entendo como essas pessoas chegaram lá. Mas quem está governando é Bolsonaro e sua equipe. Então, nos cabe observar, apoiar o que é certo e pegar pesado do que é errado. Agora, por exemplo, um bom nome que está ao redor de Bolsonaro e que precisa ser sempre reconhecido é General Heleno. Tanto que estão mirando derrubar o General Heleno já tem um certo tempo. Porque ele é bom. Então, eu não sei como é que anda essa coisa aí da organização, de como é feito ou como deixou de fazer. Eu sei que o povo brasileiro nunca participou tanto da política. E o povo está acordando. Bolsonaro atualmente, ele não tem caso de corrupção. E é uma das razões que quem me cobra para pegar no pé dele para cobrar a questão de corrupção, ele não tem ato de corrupção. Então, nos resta, enquanto cidadãos brasileiros, apoiá-lo para ele fazer o bem para o país. Agora, ele não pode ficar com essa ingenuidade de querer agradar todo mundo. Faça as coisas na medida do possível. Afinal de contas, você, presidente, você governa para todos. Mas pessoas que querem simplesmente, por uma questão ideológica, implodir o país, aí não dá para fazer acordo com esse pessoal. Ao passo que muitos dos que te apoiam esquecem da importância ideológica, que é o que move as pessoas. O que move as pessoas não é essa questão de faça isso, pronto e acabou. O que move as pessoas é a questão ideológica. É o porquê que a pessoa luta, o porquê que a pessoa está querendo mover certos atos. E isso está faltando no governo. Qual é o perfil do governo? Conservador, liberal, libertário em certos aspectos. Então pronto, a bússola existe.
Se não consegue enxergar, eu sei o seguinte: enquanto o Bolsonaro estiver correto, nós vamos aplaudir, mas enquanto ele estiver errado, nós vamos pegar no pé. E apoiador bom é assim, porque puxa-saco só serve para levar à ruína. Bom, já tem um certo tempo de governo, essa falha com relação ao Olavo, essas falhas que o Olavo vem chamando a atenção e não é de hoje, ele tem razão, por mais que isso desagrade muitas pessoas, mas ele tem razão sim. E se vocês não fizeram o que é correto e não apoiarem quem apoia vocês, o destino é claro. O Brasil voltará a pertencer, aliás, voltará a pertencer não, porque o Brasil ainda é da esquerda, mas em sua totalidade estará nas mãos da esquerda novamente, em sua imensa maioria, e aí, infelizmente, nós vamos ter experiências piores do que as anteriores no Brasil. E isso talvez sirva para despertar as pessoas. Esperamos que isso não seja necessário. Que as pessoas acordem, que o Brasil se torne cada vez mais livre daqui para frente. E que esses erros, como aconteceram agora, envolvendo o Olavo, que sejam mais que suficientes para achar a solução e colocar o Brasil nos eixos. Que o Deus de Abraão te abençoe.